Olá! Nós falamos agora da apreensão de sentido, que é um procedimento de leitura que sempre deve ser feito de modo bastante consciente diante de todo e qualquer texto, porque a apreensão nada mais é do que uma análise interna do texto. Interna, claro, faz referência ao lado de dentro, não é? E o lado de dentro, entre aspas, do texto nesse caso, diz respeito, sobretudo, àquelas informações, aqueles significados que estão inscritos na superfície textual. Então, fazer a apreensão de sentido é, em última instância, capturar esses significados que estão ali inscritos, que estão ali explícitos na superfície do texto. O que, claro, não significa fazer uma leitura superficial no sentido negativo que isso pudesse ter, mas sim reconhecer que o texto, ainda quando dá margem a mais de uma leitura, sempre deve ter sua interpretação baseada naquilo que de fato foi dito, foi escrito, foi pintado, naquilo que de fato foi posto na sua superfície. Essa captura desses significados pressupõe também relacionar as partes que compõem o todo que nós vamos chamar de texto. Quer dizer, é sempre importante lembrar que nessa relação entre o que está inscrito na superfície do texto, as palavras, as frases, as imagens, o sentido depende de que as partes sejam interrelacionadas. É isso que faz com que o texto constitua de fato um todo organizado de sentido. E para exemplificar como isso acontece, vou recorrer a uma questão que foi elaborada há um tempo atrás por um vestibular da FUVEST de São Paulo. A questão era baseada no poema Capitulação, do Luiz Fernando Veríssimo, e se faziam duas perguntas a partir dele. Bom, vamos à leitura do texto. Capitulação. Deliver até para Telepizza é um exagero. Há quem negue. Um povo com vergonha da própria língua já está entregue. Primeira pergunta que eu peço que você analise aqui comigo quer que nós digamos se o título dado pelo autor está adequado, tendo em vista o conteúdo do poema. E é necessário que nós justifiquemos nossa resposta. Bom, em princípio, parece que a resposta depende apenas de que o candidato lá no exame da FUVEST soubesse que capitulação é sinônimo de rendição. Capitular numa batalha, numa guerra, é se render. Mas veja só, simplesmente conhecer o sentido dessa palavra não responde por completo se o título está adequado, tendo em vista o conteúdo do poema. O que está por trás dessa pergunta? O reconhecimento de que o sentido do todo, do conteúdo do poema como um todo, depende de como as suas partes se interrelacionam. E entre essas partes se insere também o título. Provavelmente, considerando-se aqui que se trata de um escritor consagrado, Luiz Fernando Veríssimo, seria razoável responder que sim, que o título é adequado. Mas como justificar essa adequação entre rendição e isso de que o texto trata? Bom, é de se imaginar que o título faça uma espécie de síntese da questão principal de que se trata aqui, da questão principal abordada aqui. Mas que questão é essa que pode ser resumida como capitulação, como rendição? Aí se faz uma pergunta, não é? Deliver até para Telepizza é um exagero. Há quem negue? O exagero de que se trata aqui é a substituição de palavras de origem brasileira, de palavras portuguesas, por termos estrangeiros, sobretudo do inglês. Usar delivery em vez de telepizza é um exagero. Há quem negue, diante disso, que um povo com vergonha da própria língua já está entregue? Claro que, como todo texto,
além daquilo que é dito na superfície, se evoca um pouco do conhecimento de mundo do leitor. Esse entregue aqui é bastante importante para que nós entendamos que essa rendição é uma rendição à dominação estrangeira. O fato de haver tantas palavras do inglês sendo usadas no cotidiano brasileiro tem a ver com uma política, até se pode dizer, dos Estados Unidos de buscar influenciar outros países, sobretudo na região aqui das Américas, não é? E segundo o poema, adotar essas palavras estrangeiras seria indício de uma rendição a esse domínio, de uma capitulação a esses intentos. Veja que não parece um acaso que o poema termine com a palavra entregue e tenha sido usado aqui como exemplo de palavra estrangeira no nosso cotidiano, delivery, que também faz referência à entrega. O tema da entrega, o tema da rendição é recorrente aqui nesse texto. Bom, sendo recorrente esse tema, é sim adequado o título capitulação, tendo em vista o conteúdo. Bom, o que aqui mais nos importa para essa nossa conversa sobre apreensão de sentido é observar o quanto esses sentidos estão aqui explícitos, não é? Nós podemos destacar no texto, grifar no texto tudo que é necessário para se responder, por exemplo, se o título está adequado ou não é? Bom, indo para o que seria uma segunda pergunta lá no vestibular, e que também serve para que a gente pense sobre essa análise interna do texto, esse olhar para dentro do texto, queriam que o candidato dissesse se esse exagero que o autor vê no emprego da palavra delivery se aplicaria também à telepizza. E, novamente, pedem que nós justifiquemos nossa resposta. Observe, seria possível responder se essa palavra telepizza é adequada ou não, partindo de conhecimentos linguísticos do nosso repertório. Seria possível discutir a origem grega desse prefixo tele, a origem italiana desse vocábulo pizza, e a partir disso questionar se também não seriam palavras estrangeiras aqui que deram origem a esse termo. Mas a questão não exige esse comentário que seja muito mais baseado no nosso repertório do que naquilo que está na própria superfície desse poema. Porque a questão aqui é clara. O exagero que o autor vê é da opinião do autor que se trata e a opinião dele está aqui explícita na superfície. Quando ele diz que deliver até para telepizza é um exagero, ele se posiciona contra a substituição de um termo, deliver, por outro, telepizza. É como se nesse até, aqui, ficasse implícita a seguinte ideia. Alguns nomes estrangeiros parecem fazer mais sentido que outros. Talvez chamar de notebook um objeto que nós importamos já com esse nome faça algum sentido. Porém, chamar uma entrega de pizza, uma coisa tão corriqueira, de deliver, será que até para telepizza usar uma palavra estrangeira não seria exagerado? É essa questão que se coloca aqui. Então, o exagero que o autor vê no emprego da palavra deliver não se aplica à telepizza. Por que não se aplicaria? Porque ele é contrário à substituição de uma palavra pela outra. Como é possível chegar a essa conclusão sobre o que o autor pensa sobre esses termos com base na superfície do seu próprio texto? É de novo aqui questão de apreensão de sentido.